Mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele fala sobre o nosso querido e amado Paramahansa Yogananda, esse grande ser que trouxe o yoga, a meditação e tanto ensinamento da espiritualidade, principalmente de toda a nossa mãe Índia, do Oriente para o Ocidente, né? Paramahansa Yogananda, de quem nós somos devotos desde 87, esse grande ser de luz que nos traz através do exemplo a bondade, o amor incondicional. Vamos aqui colocar o Bueno no ar, porque agora a internet está jóia, graças a Deus. Arrumaram todas as sintonias. Tudo bem, Benito? Yes. Tudo. Você me apagou. Não. Bom, mas você está no ar, pronto, vamos lá, estamos no ar. Eu estava lá, você resolveu pegar, cancelar tudo e começar de novo. Lógico, eu não te vi. Vamos lá, vamos começar então. Tá, vamos começar de novo. Mas antes de começar de novo, vamos fazer a oração para o Arcanjo Miguel, né? Para que ele continue cuidando de nós, principalmente nessa quaresma, né? Começou ontem. Claro. E que a gente tenha toda a proteção e toda a segurança que eles nos dá sempre e continuará dando. Eu sei que isso é verdade, porque ele cuida de todos nós e principalmente de toda a Mãe Terra, de todos os reinos e de tudo aquilo que nós passamos aqui, para que nós possamos conseguir mantê-la num estado, pelo menos, de vida, para que todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade de estar aqui venham para cá e aprendam, pelo menos, aquilo que vai ficar de bom, né? Porque a gente está tentando resgatar aquilo de melhor que foi feito por todos aqueles que vieram antes de nós. Então, vamos pensar no planeta Terra, vamos pensar nos nossos países, nos nossos continentes, nos nossos hemisférios, vamos pensar também nos nossos estados, nas nossas cidades, né? No nosso quarteirão, na nossa rua, na nossa casa, na nossa família, nos amigos, nos colegas e, por que não dizer também, em nós também. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos ter a figura, visualizarmos a figura do Arcanjo Miguel à nossa frente e em cima do planeta Terra. Porque uma vez que ele guarda o planeta Terra, todos nós estaremos sendo guardados. A pirâmide, então, ela vem de cima para baixo, ok? Nós somos a base da pirâmide e não o contrário. Então, vamos fazer isso e vamos fazer a nossa oração. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra, do bem, da paz, do amor e da luz, afastando de nós todas as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia, sendo que a nossa verdade
possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós, assim, um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração ela possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Eu peguei um finalzinho só do que você estava falando, Carmen, mas eu vi que você já estava falando alguma coisa a respeito do Paramahansa Yogananda. Não, eu Mas, cancelei. não, eu sei que você cancelou, mas o fato de você ter dito, né, que você cancelou, eu peguei, é isso que eu estou dizendo. Peguei alguma coisa do que você estava dizendo. Mesmo que tenha sido apagado e não tenha ficado registrado, aquilo tudo que você estava falando a respeito de Paramahansa e Yogananda não é apenas a verdade, como é a sintonia daquilo que nós acreditamos e seguimos nas nossas vidas. Porque nós poderíamos, nesse momento histórico que todos nós estamos vivendo da transição planetária, são poucas almas ainda que nós temos como exemplo diante daquilo que foi nos ensinado e ainda permanece em nossas mentes e nos nossos corações. Aquilo que Paramahansa ensina, sendo um verdadeiro sábio que foi, e através da sua luz, dos seus professores e de todos os ensinamentos daqueles que com ele viveram aquele momento, foram transportados para os dias de hoje e têm feito a sua razão de ser, de concretizar muito da sua sabedoria e do seu conhecimento, alicerçando aqueles que vivem hoje. Como é, e posso dizer por você, é o nosso caso. Paramahansa é um exemplo de um verdadeiro ser humano para que nós possamos seguir. Eu que ia falar hoje sobre uma divindade feminina em função do dia 8 de março, que vai acontecer no próximo sábado, tive que abrir esse espaço em função da data de amanhã. Sim, a data de amanhã tem uma relevância não maior, mas de igual importância nas nossas vidas, como são a vida das mulheres em nossas vidas. A importância do ser feminino é tão grande para todos nós, que somos seus filhos, que a importância do dia de amanhã equivale a toda a formação, educação e ensinamento que a energia feminina tem passado para todos nós. Paramahansa é um desses seres que faz o entrosamento perfeito entre o masculino e o feminino. Ele, que nos idos de 1893 nasceu na Índia, numa cidade chamada de Gorakhpur, na Índia. E tinha o nome do qual foi registrado de Mukunda Lal Ghosh, totalmente diferente de Yogananda. Totalmente diferente de Yogananda. A gente vê através da história em que as pessoas vão mudando os seus nomes. Se a gente pegar os textos bíblicos, a gente vê muito isso. De Oséias para Josué, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. A gente vai vendo a mudança desses nomes em fatores também das suas missões que vão fazendo durante a vida. Nunca são escolhas pessoais. É importante que se diga isso. Não é a pessoa que escolhe o nome,
ela é referendada justamente pelos seus mestres ou pelos seus gurus. E nesses idos ele já mostrou para todos nós que a sua passagem aqui pela Terra seria diferenciada. E foi através de um mestre, Swami Siri Yukteswar, que lhe deu essa oportunidade para que ele fizesse da sua vida o que para todos nós hoje é um verdadeiro exemplo a seguir. Através desse mestre que teve a paciência e percebeu que naquele aluno, naquela vida, ele poderia demandar um pouco mais de tempo para que aquilo pudesse fluir e nos mostrar aquela alma grandiosa que era Yogananda. Isso acontece exatamente quando ele tem 17 anos. Ali ele já mostra e mostrava para o seu mestre a que veio. E o seu mestre, sem perder muito tempo, também passou a administrar o seu tempo um pouco melhor entre os alunos e Yogananda. E ensinou para ele as técnicas do Kriya Yoga. O Kriya Yoga é uma técnica e uma evolução, vamos dizer assim, do Raja Yoga. Porque o Yoga ele tem várias vertentes e os indianos se prestam muito a estudá-las, cada uma particularmente, e absorvem delas aquilo que realmente está mais apropriado à sua alma, para que possa ensinar e possa se projetar, vivendo-a e consagrando-a ao ser maior. Nisso e nessa capacidade que adquiriu através do seu mestre, ele potencializa o seu organismo e revitaliza o seu organismo na energia vital. Pois a sua fé e as suas crenças estavam depositadas no Kriya Yoga. Já mais afável a toda aquela contemporaneidade do qual ele vivia, experimentou e conviveu com vários outros seres de expressão máxima que a Índia tinha. Ramana Maharshi foi um deles, que acabou sendo visitado e foi lá para essa visita, aonde Paramahansa foi recebido e aprendeu com Ramana aquilo que deveria aprender para conceber e adicionar a sua sabedoria e o seu conhecimento a ministrar sua própria vida. E esteve com Mahatma Gandhi, através de todas as suas leituras. Viveu momentos e instantes com ele, absorvendo toda a sua espiritualidade e toda a sua alma. Mahatma, que já havia estado com Blavatsky quando fazia direito em Londres. Vejam como as coisas vão se dando e sucedendo-se e encaixando-se umas às outras. Mas foi a partir de 1917 que ele faz, então, uma grande ação. Ele cria uma escola. Sim, ele cria uma escola. Porque para ele aprender não era suficiente. Havia necessidade de aprender, mas também havia necessidade de ensinar. Porque aprender e praticar é uma coisa. Aprender, praticar e ensinar já é uma outra coisa. Porque a responsabilidade, ela aumenta quando você ensina. Você é corresponsável com aquilo que você está passando. Mas ele aceita
essa incumbência mais uma vez. E ele funda, então, a Escola de Arte Viver, aonde ele faz uma simbiose dos métodos modernos da época, educacionais, evidentemente, aquela época, né, através dos ensinamentos modernos educacionais da época, e combina com a espiritualidade, trazendo para ela, para a escola, e dentro dessa espiritualidade, aquilo que ele tinha de maior, que era a prática do yoga, onde ele dominava todos os seus quesitos, tanto na prática como nos ensinamentos. E ele traz isso para a sua escola. Em 1925, Mahatma, a grande alma, né? Mahatma, grande alma, ele vem e percebe que o trabalho de Yogananda, de Paramahansa Yogananda, é uma coisa efervescente para a própria Índia, que poderia abranger e expandir uma educação de nível a todos os indianos, já que não tinham essa educação. Porque até a sua libertação do Império Britânico, ela era sobre a égide daqueles que dominavam a Índia. E poucos tinham a condição do estudo. Aqueles que tinham saíam para estudar na Inglaterra ou em outros centros da Europa, mas teriam que ter os recursos financeiros para isso. Mahatma ficou impressionado com aquilo que acontecia naquela escola e pediu que ele, Paramahansa Yogananda, o colocasse numa das classes. Não só ele, mas como todos aqueles que estavam em sua companhia, para que ele aprendesse, através daqueles ensinamentos e naquela escola, o Kriya Yoga. Acredito que naquela oportunidade, se tivéssemos que parar essa história agora, nós diríamos que o laureado para a vida de Paramahansa Yogananda já estaria feito. Mas não, aquilo que o Criador o colocou e o preparou era para mais. E veio uma grande virada em sua vida, e eu acredito que na vida de todos aqueles que daí puseram o pé nesses conhecimentos, nessas verdades e nesses ensinamentos, mudaram a vida. E foi o que aconteceu com ele praticamente a partir de 1925, 26, na década de 20. Não lembro de todos os detalhes, porque o livro A Autobiografia do Yoga, que eu li há muitos anos atrás, já me perde um pouco através da minha memória. Mas eu sei que foi na década de 20. E ele foi convidado para um congresso internacional que falavam sobre as religiões locais e religiões liberais que nós temos no planeta. Não só nos Estados Unidos, então, como em todas as outras partes do globo. Esse congresso se daria na cidade de Boston. E ali ele percebe, então, a sua verdadeira missão. Que a sua missão, então, era mostrar para a América, já que é um povo culturalmente acostumado a influenciar outros povos, outros países e outros continentes, que ele poderia jogar uma semente ali e dali germinar para todo o planeta aquilo que seria difícil ele fazer em seu próprio país, que era a Índia. Então, ele se propõe a ensinar
o yoga na América. Paramahansa Yogananda, ele, a partir desse momento, é chamado de o pai do yoga. Essa expressão e essa nomenclatura que é dada para ele é um referendo da estatura desse ser. Quando a gente fala que alguém é o pai de alguma coisa, está nomeando aquela pessoa como sendo a pessoa mais experiente, a pessoa mais preparada, mais sábia sobre determinado assunto. E ele o era no yoga. E ele passa, então, a ensinar o yoga na América e funda uma organização. E essa organização é a Self-Realization Fellowship. Fellowship. Desculpe a minha pronúncia. Que todos nós, quando estamos viajando em peregrinação, e principalmente a Monte Shasta, e passamos por Los Angeles, porque essa fundação, ela está lá, foi lá que ele a fundou em primeiro lugar, e depois a disseminou um pouco ao longo da costa da Califórnia, onde tem mais 2 lugares a ser visitados. Mas quando nós estamos em peregrinação, dificilmente, eu não me lembro se em algum momento nós não deixamos de passar lá. Sempre vamos. E já são muitos anos que a gente faz isso. Eu não me lembro. Mas todas as vezes nós passamos em self-realization para deixar as nossas oferendas, as nossas orações no lugar particularmente e espiritualmente elevado do nosso planeta Terra. Já passei imagináveis sensações naquele lugar. Já me vi em outras épocas, em outros tempos, e até com surpresas das minhas ações dentro do templo que me marcaram e me marcarão para o restante da minha vida. Como muitos daqueles que estavam comigo e acompanharam sabem disso. E ali, nas próximas 3 décadas, ou seja, até a década de 50, os Estados Unidos e o planeta viveu sob a luz do yoga ensinado por Paramahansa Yogananda. Ali a sua vida se transformou em mistérios quando se deu o Mahasamadhi. Sim, o que é o Mahasamadhi? É justamente isso que nós vamos falar um pouco hoje e que nós estamos celebrando. Porque foi justamente no dia 7 de março de 1952, aos 59 anos, ele faz essa passagem. Depois de ter feito uma palestra sensacional em um banquete que ele estava para várias personalidades que estavam ali e que serviram depois de testemunhas do que havia acontecido naquele momento e no término das suas palavras. Ele sai do seu corpo e magicamente o seu corpo apenas desfila silenciosamente sobre o chão. Após a sua última fala e a sua última palavra. Ele desliza ali no momento mais sublime do yoga. O yoga e todos eles, salvo aqueles que não o praticam e não têm o conhecimento exato daquilo que se refere o yoga,
querem suas vidas. A elevação. A sua trajetória é marcada por aquele momento como sendo um momento inigual acontecido na história de um yogi ou de um praticante de yoga. Durante 30 dias, o corpo de Paramahansa Yogananda é velado e é exposto, até que toda a comitiva da Índia possa chegar na América e prestar as suas homenagens àquele homem, que tanto dignificou o seu aprendizado, a sua prática, os seus ensinamentos e aqueles que o formaram. E pasmem, nesse período de 30 dias, o corpo de Paramahansa Yogananda ficou completamente imutável, sem um único sinal de decomposição. Como acontece com aqueles que realmente viveram a sua vida diante daquilo que, como se comportou, ensinou também. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse momento. Nós temos o momento do Samadhi e temos o momento do Parasamadhi. O Samadhi é um termo sânscrito que significa concentração ou meditação completa. É um estado de consciência elevado que pode ser alcançado através da meditação, aonde uma parte do processo do yoga é ensinado em sua prática. No yoga, o samadhi é uma etapa do sistema de aprendizado. Quando você atinge a suspensão e a compreensão da existência e a comunhão que existe entre o ser e o universo. Já no budismo, o samadhi é usado como sinônimo de concentração, mas também de quietude da mente. Essas são características que, geralmente, esse estado de contemplação profunda é totalmente absorvida pelo absoluto. Esse absoluto é o ser grandioso, que todos nós chamamos de Deus. Essas características, nesse estado de contemplação profunda e totalmente absorvente do absoluto, pode ser dual, como que nós vivemos aqui no planeta Terra. É uma consciência que está sujeito a experimentar tanto como objeto e o observador, aquele que nos vê, o olho que tudo vê. Nós podemos ser ali tanto aquele que nos observa, como sendo aquele que está sendo observado. Em nós mesmos. É um estado, então, de contemplação meditativa. Você contempla, você visualiza, você imagina o que você faz diante de quem te observa. Ele não fazia isso na prática, através do aprendizado. Paramahansa vivia isso no seu dia a dia. Isso é viver intensamente e ser um yogi. Por quê? Porque esse é o verdadeiro estado de unidade com o universo. É onde você se transforma em um só. Quais as implicações disso no samadhi? As implicações
é que o seu estado de consciência é elevado e pode ser alcançado por esse processo do yoga, tanto através da meditação como da prática. Esse estado elevado de consciência, nós hoje e aqui, através de todas as experiências e de todas as vivências que é feitas no sábado, e mais uma nós teremos nesse próximo sábado, nós estamos à busca daquilo que todos nós chamamos de consciência crística. Sim. E o Paramahansa, e o Mahasamandhi, o que vem a ser? Aí já é um termo hindi. O que é o termo hindi? O termo hindi é, na verdade, uma linguagem, né, que existe numa parte da Índia. É uma linguagem que existe na parte superior da Índia, que significa grande samadhi. Maha significa grande. Maha Samadhi. Então, o que vem a ser esse grande samadhi, depois que o samadhi já é praticamente tudo que um yogi possa querer e buscar através dos seus ensinamentos que ele teve, seja dos seus mestres ou do seu guru, na sua própria prática de fazê-lo como aluno ou como praticante, ou até mesmo como um outro professor ou mestre nos ensinamentos. Essa seria, então, uma coisa onde o yoga sente fisicamente na sua passagem. O Maha Samadhi é o que o yogi sente na sua passagem deste plano para outro. Mas, bueno, como que é isso? Explica melhor. Porque, vamos e convenhamos, quem passou não tem como explicar. E quem explica é porque não passou. Pelo menos é assim que eu entendo. Então, veja isso melhor e nos diz como praticante do yoga pode nos falar sobre o Mahasamadhi através da transcendência de alguém que sai do corpo físico e vai para um outro plano elevado. Então, eu explico para vocês que isso é dito para todos nós, cantado em verso e prosa pela grande fraternidade branca. Porque essa passagem, nesse estado, nada mais é, nada menos é do que a iluminação ou ascensão, como nós a chamamos na nossa transição planetária. Ninguém que fez essa passagem vai dizer, mas os mestres podem nos dizer, através das suas mensagens, através das suas dispensações, através dos seus conhecimentos, dos livros que nos são passados. E esse momento de iluminação, que traz um grande significado do Mahasamadhi, é a união que a nossa alma faz com o infinito. É isso que os mestres nos ensinam, que é a liberação do ciclo da passagem para um renascimento de liberdade. É a junção da unidade de tudo na energia universal e divina. Nós somos um com o todo, e o todo é um conosco. Como alcançar o Mahasamadhi? Se nós temos todos os exemplos para isso, e que nós estamos e sentimos isso permanentemente através dos estudos de outras vidas e de personagens que nos encantam com seus exemplos,
não só dos seus ensinamentos, mas da sua prática, das suas ações no dia a dia. Nós só podemos atingir esse estado se nós tivermos uma profunda dedicação e prática ao longo de toda a nossa existência. Como foi de todos esses seres que eu acabei de falar. Ramana, Mahatma e Paramahansa Yogananda. 3 seres de luz que aprenderam, que praticaram, que ensinaram aquilo que viveram. Seguir os ensinamentos de qualquer prática que eu seja requer determinação, disciplina e vontade. O que nunca faltou para esses 3 seres excepcionais que servem como exemplo para muitas outras vidas que estão aqui. É claro que se você seguir o caminho do yoga, assim como esses 3 seguiram, é logo que vai ter uma progressão de vários estágios, que seriam, na verdade, 8 estágios. Poderia fazer outras considerações a respeito do yoga, mas não é a minha matéria. Existem professores mais adequados do que eu. Inclusive aqui mesmo na minha cidade, talvez o maior centro de Raja Yoga do estado de São Paulo esteja aqui, a poucos minutos da minha casa. Mas isso requer a simbiose da alma, do chamado da nossa alma. O conceito de Mahasamadhi, ela transcende o próprio reino da nossa compreensão, embora nós o compreendemos apenas pela experiência daqueles que viveram e que depois nos ensinaram com as suas mensagens e com as suas dispensações. Porque aquele, mais uma vez, repetindo, aquele que experimenta o Mahasamadhi nunca será capaz de expressá-lo a nós. E aquele que explica nunca será possível antes de experimentá-lo. Mas nós temos que continuar, porque Paramahansa, ele que é um ser que dignifica a espécie humana, e eu o vejo assim, ele continua e nos mostra que os principais preceitos da sua vida que ele deixa para aqueles que virão depois dele, que somos nós, que estamos aqui, possam seguir. E ele faz isso nem em 8, vamos dizer assim, estágios, mas ele faz isso em 7 pensamentos, dos quais eu respeito e tento segui-los. O primeiro deles é: a meditação é o principal instrumento para quem busca manter uma vida equilibrada em absoluta sintonia com o divino. A questão da meditação, eu posso levar ela à contemplação e posso levar ela também à visualização. O processo de meditação, para quem não tem na sua alma, absorvê-la é dificílimo, porque além de ter que ter disciplina, determinação e vontade de fazê-la, pouco vai assimilar os minutos, as horas, ou até menos os ensinamentos que aprenderão. Porque existem aqueles que, na verdade, têm um formigueiro embaixo de si e não conseguem ficar sequer no mesmo lugar 1 minuto que seja. Então, a sua prática e os seus ensinamentos certamente não serão pela meditação.
Ponto 2. Devemos nos guiar pelo estímulo à simplicidade, ao pensar com elevação. Aqui, eu posso sugerir e interpretei como sendo que a pessoa seja humilde. Sim. Seja simples, seja humilde diante da elevação daquilo que você tem como absoluto. Seja Deus, o Criador, o seu mestre, os seus seres de luz, os seus santos, a sua vida. Terceiro, precisamos nos lembrar da superioridade da mente sobre o corpo. Verdade. Minha mãe já dizia, e deve ter aprendido com a minha avó, ou com o meu avô, ou as próprias lições da vida o ensinaram. Quando a mente não pensa, o corpo apanha. É o corpo que apanha. Mas nós temos que saber que a mente, assim como ele nos diz agora, e complementa esse terceiro ponto, é que a alma está sobre a mente. A mente cria, mas a alma é o que compõe o etéreo. Porque o primeiro corpo inferior é o etéreo. É o corpo da memória. É o corpo onde a alma reside. Depois vem a mente. Depois vem o corpo emocional. Depois, por fim, vem o corpo físico. Às vezes a gente inverte essa pirâmide também. Às vezes a gente acha que o primeiro corpo inferior é o corpo físico, né? Mas não é. Quarto ponto, a respiração consciente é uma forma poderosa e eficiente para recarregar a energia vital, acalmar a mente para que possamos acalmar o corpo. Às vezes, o produto daquilo que causa um determinado efeito em nosso corpo está muito relacionado com o perigo, com o medo, com a perda, com o desapego, e assim sucessivamente. Escolha qual você quiser. Mas a melhor conduta para, na hora de refrear qualquer efeito conduzido pela nossa mente, mal situada nos nossos pensamentos, é a respiração. Aprender a respirar é um ato de aprendizado. Respirar através do nosso abdômen, não só pelos nossos pulmões. Porque isso nos acalma, nos traz a tranquilidade. E trazendo a calma e a tranquilidade, a nossa energia de vida, a nossa energia vital, ela reacende. Ela se acelera novamente no nosso corpo físico. Como um verdadeiro renascimento. Sim. Quinto ponto. O desenvolvimento da verdadeira intuição é o caminho mais seguro para o discernimento e para as escolhas guiadas com mais sabedoria. Só nesses 5 pontos ele já tem que ganhar 10. Eu já dava 10. E não precisava mais o resto da prova. Porque quando ele fala aqui da intuição, ele está falando da alma. Porque o instrumento que guia a alma é a intuição. Então, o nosso discernimento, que é uma virtude também da sabedoria, que também é uma virtude, ela é facultativa da alma. E esse instrumento que faz as escolhas é a intuição. Sim. Não é a razão, não é
O raciocínio não é o corpo mental. Ele não diz com essas palavras. Veja que sabedoria. Ele busca que aquele que esteja preparado no caminho, que tenha estudado, que tenha disciplina, que tenha determinação e vontade para tal, saiba o que ele está falando. A alma e a preparação da alma é a chave. E essa estrutura e essa ferramenta é a intuição. Mas nós não temos seguranças na intuição. Eu estou dizendo de um modo geral, a humanidade de um modo geral. Não estou particularizando absolutamente ninguém. De um modo geral, nós usamos o nosso cérebro, nós usamos o nosso raciocínio, nós usamos a nossa lógica. Não é por aí. Não é por aí. O que nós temos que favorecer e buscar e aprender a ler é a nossa intuição. Sexto ponto. É importante regular a ambição pessoal para que ela não entre em desacordo com os interesses da sociedade. O poder, eles têm que estar à parte aos interesses maiores da sociedade. A convivência, ela tem que ser plena. O que você busca, o que é amealhar, seja poder ou riqueza, tem que estar desvinculado daquilo que a sociedade precisa. E aqui a sociedade é num fator muito mais amplo. Ele não fala só da americana, ele fala de uma sociedade planetária. Sim. Né? Ele não fala aqui da sociedade americana. Ele pode até ter dado uma cutucadinha, mas ele fala do todo. Eu não posso ter mais aquilo que eu mereço e necessito. Não é exatamente o que nós fazemos hoje. Aliás, tem muita gente fazendo justamente o contrário. Querem garantir não só a segunda geração, mas a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. É a ganância. É a ganância. A ganância que é um instrumento destruidor da própria alma. Sétimo e último, ele nos diz o seguinte: a necessidade de converter a ganância, de possuir pela alegria de compartilhar, precisa se orientar pelas nossas escolhas. Ah, não. Eu quero ter porque eu vou dividir com aqueles que não têm. E assim eu promovo a alegria. Essa alegria de compartilhar, ela tem que ser feita por escolhas nossas da alma, pela nossa intuição. Tem os que merecem, tem os que não merecem. Inclusive dentro das nossas próprias famílias. E a verdade e o contrário também vale. Aqueles que merecem e que não fazem parte da nossa família e que devem compartilhar uma possível ganância de alegrias. O que seria ganâncias de alegrias? Eu fico imaginando. Deve ser um estado espiritual de absoluto riso, né? A imagem que vem sempre na minha cabeça, que é meio abobada, mas sempre vem porque mantinha o sorriso na boca de alegria que nós perdemos no final do ano passado, né? É o Silvio, né? A Hebe. Eu não convivi com eles, eu não sei no dia a dia como eram, mas todas as vezes que eu os vi na tela,
aquele sorriso, não tinha como não passar alegria. Aquela ganância que tinha de passar aquilo para todos nós. Era uma coisa absoluta, uma coisa nata de cada um deles. Bom, me cabe apenas agora, através de um poema que ele mesmo fez, e está também na autobiografia de um yogi, e aqui é só praticamente um trecho dessa meditação, do qual ele mostra, na verdade, o que seria o samadhi para ele. Então ele diz o seguinte: levantados os véus da luz e sombra, evaporada toda bruta da incerteza, e singrando para longe todo o amanhecer da alegria transitória, desvanecida a turva da miragem do sentido. Tu és eu sou tu, o conhecer e o conhecedor, o conhecido e unificados. Palpitação tranquila, interrupta, paz sempre nova, eternamente viva. Deleite transcende a todas as expectativas da imaginação, também como é feito na beatude do Samadhi. Sopra sobre todos os vapores, descortinando prodígios mais além. Oceanos desdobram-se, revelados, elétrons cintilantes, até que do último som do tambor haja o cosmos. Transfunde-se as luzes, as mais densas, em ralos eternos, de bem-aventuranças que em tudo se infiltra. Imaculado é o meu céu mental, abaixo, à frente e bem acima, eternidade e eu, um só raio unido. Pequenina bolha de riso, eu me converti no próprio mar das alegrias. Esse é Paramahansa Yogananda. Esse ser maravilhoso que nos ensina a todos como viver essa vida. É um exemplo a ser seguido de como aprendeu, de como praticou, de como ensinou e viveu. Paramahansa Yogananda nasceu no dia 5 de janeiro de 1893, em Gorakhpur, na Índia, e fez a sua passagem no dia 7 de março de 1952, em Los Angeles, aos 59 anos. Hoje, assim, estamos fazendo o seu registro, que amanhã completaria 73, se completará 73 anos de sua partida. Nós queremos, assim, fazer a nossa singela homenagem a esse ser de luz, a esse sábio do Oriente, que veio para o Ocidente e conquistou a todos nós, do qual nós chamamos, sem dúvida nenhuma, e eternamente será chamado de o pai do yoga. Jai Jaime, Guru. eu não sei exatamente quantos minutos faltam, porque a coisa se tornou meio 4 minutos. redundante. Depois começou, terminou, voltou de novo. Então, eu não sei exatamente se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de falar alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta a fazer também. Né? Não é tudo que a gente sabe sobre o Paramahansa Yogananda, mas aquilo que a gente sabe, a gente fala. E eu posso dizer para vocês um exemplo que aconteceu, acho que já uns 5, 6, talvez até 7 anos atrás, que nós estávamos num dia magnífico, aonde todos nós, de peregrinação, estávamos na Self-Realization, no seu salão principal,
e nós tínhamos levado flores para que nós pudéssemos, então, exaltar aquela cerimônia que estava acontecendo. Ali estavam presentes, naquele altar, como sempre, de fato, estão todos os mestres, né, de Paramahansa Yogananda. E tinha um quadro separado de Krishna, porque nós estávamos festejando o dia de Krishna naquela ocasião, já que sempre é festejado em agosto, quase sempre, a maioria das vezes é em agosto, e nós estávamos lá e todos nós separamos as flores. Alguns separaram um pouco das flores para todos os mestres, outros separaram as flores para Krishna. Como de fato eu sempre permaneço e deixo que aqueles que vão a primeira vez tenham atitude de fazer aquilo que está em seus corações, eu sempre permaneço e fico esperando a minha vez. Quando subitamente todos haviam separado as suas flores em duas partes, os seus maços em duas partes, eu separei a minha em três. Eu a coloquei um terço para Krishna, um terço para os mestres, e bem distante, um pouco longe da onde estavam toda aquela parte ritualística, eu levei a outra terça parte final e a depositei no quadro de Paramahansa Yogananda. E qual não foi a nossa surpresa ao término da cerimônia, que tinha pessoas escaladas para levarem todas as flores ali ofertadas. E levaram todas as flores de Krishna e dos mestres, da qual ali estava também Paramahansa Yogananda. Mas aquela depositada, única e exclusivamente a Paramahansa Yogananda, em seu quadro pessoal, aquela permaneceu. Chamado pela sua atenção que as flores que eu tinha deixado para Paramahansa Yogananda tinha ficado no altar, ali o grupo inteiro se sentiu abençoado pela graça recebida e pelas bênçãos da peregrinação feita até Monte Shasta. E é com isso, Carmen, que eu me despeço, achando que cumpri com a tarefa de hoje, já que não estava preparado para falar sobre Paramahansa Yogananda, e sim uma divindade feminina, do qual não fará oportunidade e nem deixaremos de fazê-lo em outra oportunidade. Gratidão, Carmen. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Bueno, estou arrepiada, porque foi em agosto de 2019, nosso último grupo antes da pandemia, era dia de Krishna, e nós paramos numa floricultura, e no caso de dúvida, leve todas, comprei todas as flores que tinham para o grupo oferecer lá naquele local que é tão importante na nossa vida desde 87, né? E o Bueno e eu tivemos a oportunidade, com o grupo da Pax, a Jane Ribeiro e a Luísa La Salva, entre tantos outros amigos, de estarmos na casa de Yogananda, na Índia, em 93, na nossa primeira peregrinação lá. Então, é um caminho longo, é um caminho de verdade, é um caminho de exemplo, é um caminho de doação. Então, amanhã, no dia que todos celebram a passagem desse grande ser do plano espiritual, que nós possamos seguir o seu exemplo de verdade, humildade, fé, determinação, amor incondicional. E todas as vezes que a gente está em Los Angeles, como o Bueno comentou, a gente para na Self-Realization para fazer a nossa celebração, para rezar junto com eles na energia que está acontecendo, né? E amanhã estaremos, se Deus quiser, com vós, às 15 horas, fazendo a celebração a Yogananda. Então, a saudação a Yogananda é Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. J-A-I Guru. Pois não, Buenito. Não foi nesse último grupo, não, porque nesse grupo que a gente fez e levou as flores, estava a primeira viagem do Zé Márcio e estava o Sidney. Então, nós estávamos 2019. em 4. 2019. Foi. Não, Okay, bueno. Depois a gente fala, então, a data. Foi antes. Faz uns 7 anos isso já. 2019. Obrigada.
Gratidão, namastê, família Pax. Beijo no coração. Jai Guru.